Bom dia, gente. Eu quero dizer que é com muito orgulho que eu tô aqui, viu, Carlos, no semiárido nordestino, na Caatinga. Eu adoro falar Caatinga. Na Caatinga, na Climate Week, porque vocês sabem a história de vida do presidente Lula. Então, mais do que olhar para isso, ele vivenciou isso como você, né? Ele foi uma criança que teve que sair daqui, fugindo da seca, fugindo da fome, com a mãe e os irmãos. E ele sempre conta que ele tomava água de um açude, Carlos, que ele ia buscar junto com a Maria Baixinha. Eu falo que ela é minha cunhadinha, ela é pequenininha, assim, se chama Maria Baixinha. Ele ia buscar os potes no açude muito barrento, onde os bichos tomavam água, enfim, defecavam, mas era aquela água que tinha para beber. E ele ia buscar nos potes de barro, aquela água ficava decantando, e era essa água contaminada que você fala. Então, ele fala que ele é um sobrevivente, né? Que ele conseguiu escapar da morte, que a maioria das crianças aqui a gente sabe, né, que uma boa parcela morria. E eu acho que ele levou eu acho, não tenho certeza, que esse sentimento ele levou para quando ele assume o governo e ele olha para cá, o programa de cisternas, que é uma tecnologia social, ele levou e transformou numa política pública. Hoje a gente sabe os números de cisternas que temos espalhados em toda a região, e não só aqui, na Amazônia. Agora a gente está implantando cisternas nas comunidades indígenas. Então, tá aqui na Caatinga, na Climate Week, eu estou aqui representando um pouquinho dessa história dele também, com muito orgulho, com muita honra, porque eu disse ontem que eu estou com muito orgulho do meu marido por esses dias. Estou com muito orgulho porque a gente... A Ju falou de políticas públicas que não dão respostas. A gente tem uma dificuldade enquanto governo de que, eu sempre falo isso, que as políticas públicas elas precisam ser políticas de Estado e não políticas de governo. A gente não pode ter políticas públicas tão importantes como o programa de cisternas ser interrompidos porque quem está no governo acha que aquilo não tem importância, que é mais importante passar a boiada. Então, isso tem que ser uma política de Estado, em que não se interrompa. Isso é a sociedade civil que tem que cobrar do governo, não importa ele qual seja. Né? E assim como outras, poderia citar N políticas públicas aqui que foram interrompidas. Eu sempre falo que a gente já tinha trilhado, feito uma caminhada, né, aberto aquela trilha, e que essa trilha ela foi, né, encoberta de novo pelo mato, e a gente está tendo que fazer de novo essa caminhada, abrir de novo essa trilha, mas a gente está fazendo com muito orgulho. Não vou ficar falando de números aqui, mas a gente está abrindo essa trilha, e a gente tem, eu acho que isso que a gente está fazendo, de andar pelos biomas brasileiros e ouvir, né, principalmente das mulheres, quais são as soluções que elas encontram para as mudanças climáticas, tem sido fundamental, porque essas soluções a gente vai apresentar a COP30, como a Ju disse, vamos trocar, como a Ju disse, a gente vai apresentar a COP30 porque são soluções que podem se transformar em políticas públicas, devem se transformar em políticas públicas. E acho que é isso, eu acho que é esse que é o nosso papel. Ouvir, escutar. A gente não está chamando de reunião, a gente está chamando de escuta dos biomas, né? Os biomas estão falando para a gente. Obviamente, a COP30 ela vai ser no coração da Amazônia, mas não é só sobre a Amazônia, né? O presidente Lula colocou a Amazônia porque fora do Brasil se fala, né, se centra muito a discussão na questão da Amazônia, mas a gente tem no Brasil, que é um país continental, a gente tem 6 biomas. Ontem a gente estava na discussão, né, se era 6 ou 6, mas é 6. Caatinga é um bioma importante que ainda não está reconhecido, como a gente conheceu há 2 semanas atrás o bioma da Pampa, que também a gente aprendeu que é um bioma
feminino, a pampa, que ainda também não é um bioma oficialmente reconhecido. Eu acho que talvez o legado que a gente, como enviado especial, possa deixar é também levar essa proposição desses biomas serem oficialmente reconhecidos e terem, né, a visibilidade que eles precisam. Tanto a Caatinga quanto o Pampa, a gente sabe que são dois biomas que sofreram uma devastação enorme e são biomas que precisam ser recompostos, né? Eu estava lendo sobre a Caatinga, estudando um pouquinho mais, e é um bioma importante para o sequestro de carbono, né? Então a gente precisa proteger esse bioma de todas as formas, e a gente só consegue fazer isso unindo, né, as tecnologias sociais desenvolvidas pela sociedade com as políticas públicas, né, que o governo apresenta. Eu acho que é essa a nossa tarefa aqui, é ouvir, é levar e apresentar essas propostas na COP. A gente estava discutindo ontem, eu, a Denise e a Ju, né, das nossas ações na COP. Eu acho que a gente pode fazer uma participação na COP diferente esse ano. Ser enviada especial é uma novidade da COP30, é uma novidade da presidência da COP30, que eu já sei, a gente já ouviu que possivelmente vai ser a Austrália ano que vem, que eles vão manter a questão dos enviados especiais. Eu acho muito importante porque é o ponto de contato mais importante que a gente está vendo com a sociedade. A gente tem feito reuniões muito diversas, ouvindo diferentes, tanto movimentos sociais como instituições, como institutos como o Instituto Sabiá, que trabalha aqui nesse bioma. Então a gente tem feito uma escuta ampla, fizemos uma escuta em Nova York, né, que foi muito importante. E eu sempre falo assim, porque quando a gente faz... Desculpa, eu já vou terminar, tá, gente? Quando a gente faz a escuta, a minha preocupação tem sido de que forma que a COP pode transformar e atingir a vida daquelas pessoas que a gente está conversando. Essa é a angústia mais forte que a gente escuta, viu, Carlos? Então, eu acho que a gente está buscando responder a essas angústias das pessoas que a gente tem conversado. O que o alto escalão da COP, eu tenho falado que é basicamente homens engravatados que decidem, né, sobre as mudanças climáticas. A gente tem feito uma inserção para que mais mulheres estejam na mesa de negociação, porque, novamente, vou usar a frase que eu falo sempre, são as mulheres e as meninas que são mais fortemente impactadas pelas mudanças climáticas. Vocês vivem isso aqui na Caatinga. A gente viu nas enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul. Enfim, só que a gente não tem mulher nas mesas de negociação. As mulheres ainda são minoria e a gente precisa de uma presença mais forte nas mesas de negociação, nos espaços de decisão e poder. Então, esse é também uma missão que eu tenho como enviada especial das mulheres, levar essa questão da participação das mulheres nas mesas de negociação. E eu espero que aqui na Climate Week a gente tenha uma equidade, né? Que vamos ter... Ótimo, maravilha. É isso, gente. Obrigada.